Aleluias. Capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cada versículo que nós vamos lendo, irmão, sobre esse tema, santidade, santificação, vai colocando sobre os nossos ombros uma responsabilidade maior. E nessa semana, eu orando por esse evento, pela palavra, Deus arrancou do meu coração tudo aquilo que nós construímos, né, que pelo menos na minha mentalidade, sobre santidade. E foi como se Ele me mostrasse um outro lado do que é a santidade. Eu quero tentar passar isso para você aqui nessa noite. Esse tema, esse texto diz: seguir é movimentar-se. É você seguir alguma coisa, significa você precisa andar, buscar, procurar, ter alguma atitude em prol de. Aqui fala sobre duas coisas importantes, a paz e a santidade. E quando você está em santidade, você vive em paz. E quando você está em paz, você busca a santidade, irmão. Essas duas coisas, elas não podem trabalhar desvinculado uma da outra, porque uma vai gerando a outra. Quando você está bem com Deus, as coisas começam a fluir, a paz começa a reinar, do micro ao macro, das pequenas às grandes coisas na sua vida, das pequenas decisões, das grandes decisões, das pequenas escolhas, das grandes escolhas. Deus começa a te direcionar, as coisas começam a fluir, como nós chamamos, sem peso, porque você tem paz naquilo ali. E a santificação, ela é um processo em nossas vidas. Sabe, amados, a palavra que Deus me deu foi assim, que nós precisamos desenvolver a santidade. Fala comigo, desenvolver. Ontem nós começamos a falar um pouco sobre isso. A palavra é desenvolvimento. Nós estamos aqui nesses dias, 14 anos, e nós estamos com uma igreja aqui no Recanto das Emas, declarando que o recanto é do Senhor Jesus, que essa cidade pertence ao Senhor. Irmão, nós profetizamos aqui, nós não somos religiosos, não, irmão. Nós abençoamos a igreja, a cidade, nós abençoamos o comércio, nós abençoamos a infraestrutura, nós abençoamos as outras igrejas. Nós estamos aqui como voz profética nesse lugar. Deus nos plantou nessa recanto e região como voz profética. Sabe, muitas vezes nós somos tentados a ser outras coisas, anarquistas. Muitas vezes nós somos tentados a ser aqueles que vão buscar os direitos. Não, mas Deus sempre tem me dado essa direção. Vocês são uma voz profética nesse lugar. E muitas vezes tem um peso muito grande isso, e uma responsabilidade muito grande. Mas nós precisamos nos manter nesse padrão. E esse desenvolvimento que precisamos ter tem a ver com a idade que nós vamos alcançando em Deus. 14 anos vai exigindo cada vez mais da gente, mais proximidade, mais maturidade. E quando nós pegamos essa palavra, desenvolvimento, usando o seu prefixo, presta atenção numa coisa que eu vou te falar aqui eu já encerro. Eu vou fazer algo, eu fiz. Se eu quiser desmontar isso que eu fiz, eu preciso desfazer. Então o geralmente tem a ver com desconstruir, desfazer algo. E nós muitas vezes colocamos esse tema só na sua originalidade, que é desenvolvimento, só olhando para frente. Mas quando nós olhamos biblicamente, santidade é isso, é desenvolvimento. Você precisa abrir mão de muitas coisas que você está envolvido, que não tem a ver com o propósito de Deus, com a vontade de Deus para a sua vida. E vou te falar uma coisa, esses dias mais do que nunca, nós estamos meio que embaraçados, irmão, com tantas coisas. São tantas coisas que surgem em nossas vidas para nos envolver. E nós somos impedidos de nos desenvolver por aquilo que estamos envolvidos. Isso parece ser uma filosofia e no fundo eu acho que até mesmo é. Mas eu quero que você entenda o que Deus quer nesses dias, falando para você. Você precisa se santificar. Você precisa se separar para mim. E muitas vezes nós pensamos em santidade como construção, mas presta atenção nessa noite, que o que Deus está ministrando no nosso coração. Santidade é uma desconstrução, irmão. Conceitos,
preceitos, achismos, pontos de vistas, posicionamentos que tomamos muitas vezes, decisões que temos. E Deus está querendo dizer: vem cá, se aproxima de mim, que eu quero te mostrar uma forma diferente, talvez de fazer a mesma coisa, mas de um jeito diferente. Nesse mesmo contexto, talvez não vai mudar nada na realidade, mas os seus lábios vão ter uma palavra diferente, a tua visão vai ser diferente. Isto é santidade, desenvolvimento. Quando você tem ousadia, coragem de deixar de se envolver com aquilo que você está envolvido, irmão. Sabe, Deus, outra coisa que Deus estava falando comigo, que nós precisamos nos movimentar por seguir a paz. Irmão, a estagnação, presta atenção aqui, olha para mim. Ei, oi. A estagnação não é de Deus, irmão. Em nenhuma área de sua vida. E nós criamos uma cultura que ela não vem dos céus. Engraçado que nós aplicamos isso em muitas áreas das vidas. Um negócio chamado estabilidade. O alto preço buscando a estabilidade, porque a estabilidade me traz uma tranquilidade. Eu não gosto de ser desafiado, eu não gosto de ser, colocado. Eu vou te dar um lugar. O nosso maior modelo é Abraão, o pai da fé. Nós somos, lá no Novo Testamento vai falar que nós somos filhos da herança, herdeiros e cordeiros de Abraão. Palavras que foram profetizadas na vida dele, que hoje, até hoje, refletem na vida da igreja, na nossa vida. E Deus olha para ele e fala assim: eu tenho algo na sua vida. Sai deste lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É um tempo. O que para nós pensamos que é tempo, mas para Deus é lugar. Isso chama-se posicionamento, irmão. Seguir a santidade. Se movimente. Mude o que tiver que mudar. Esteja sensível a Deus. Uma coisa que eu quero te dizer nessa noite: Deus vai te desafiar nesses dias a você sair do lugar que você está. E isso é santidade. Ao contrário que nós construímos a ideia de santidade, muitas vezes você ir para aquele quartinho e buscar Deus sozinho. Não. Deus vai te colocar envolvido com coisas, com pessoas. E isso é santidade, irmão. A santidade de Deus precisa refletir em nós com um propósito muito mais amplo do que simplesmente eu ser abençoado. Então sempre que eles viviam uma experiência no lugar, você já viu isso já? Eles tinham aquela experiência naquele lugar, eles construíam um altar e mudavam o nome do lugar. Agora esse lugar vai ser chamado Betel. Esse lugar vai ser chamado Ebenezer. Esse lugar, sempre eles colocavam, eles eram abençoados, eles tinham uma experiência naquele lugar. Eles estabeleciam um nome para aquele lugar, mudava o nome, porque Deus tinha dado uma experiência para eles. E Deus quer mudar muitas coisas em nossas vidas, irmão. Eu estava hoje lendo aqui, né? E me veio a história de Moisés. No chamado de Moisés. Moisés está ali 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto. E ele chega naquele lugar, e quando ele vai pisar, opa! Não pisa não. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Irmão, você imagina, Moisés, um pastor experiente que estava ali, ele falou assim: Deus, espera aí, tem 40 anos que eu vim nesse lugar. Eu cuido dessas ovelhas nessa região. E agora, o Senhor quer me dizer que este lugar é santo? Presta atenção, cara, que eu vou te falar. Anota aí. Quando Deus, Ele inaugura novos ciclos em nossas vidas, irmão. E é isso que Deus está fazendo aqui. Cara, pega essa palavra para você. Quando Deus inaugura novos ciclos em nossas vidas,
o mesmo lugar passa a ser outro lugar. E isso é santidade, cara. Você está entendendo que muitas vezes nem vai ser geograficamente a mudança, mas o mesmo lugar que 40 anos Moisés estava pisando, quando Deus se manifestou para ele, que aquela sarça não se consumia, que o culto estava sendo gerado, que o ambiente mudou, que veio uma palavra profética. Aquele lugar não foi mais o mesmo lugar, irmão. E aquele lugar que era comum, como o seu quarto, como a sua casa, o lugar que você trabalha, agora não é mais aquele lugar, agora é um lugar santo. E Deus vai te direcionar. Tira a sandália dos teus pés, pisa diferente, entra diferente, vai diferente, porque a atmosfera mudou, o ambiente foi transformado. Irmão, isso é santidade. Não sei se você está entendendo nessa noite. Se você falar que está encerrar aqui, entendeu? Mas você precisa entender, queridos, que não é só você. A santidade, ela muda o ambiente. E santidade é quanto mais próximo de Deus nós estamos, quanto mais nós nos separamos daquilo que nós estamos envolvidos e nos envolvemos com Ele. Talvez Moisés não estava esperando, mas aquele dia foi o divisor de águas. E eu profetizo na tua vida dias que vão ser divisores de água na sua vida, na tua história, no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida profissional. Diz que vão mudar, irmão. Nunca mais será o mesmo, nunca mais será da mesma forma. Não, pastor, mas porque tem 40 anos que eu estou pisando. Pois é, mas eu estou liberando uma palavra, debaixo de uma palavra, o mesmo lugar vai ser outro lugar, irmão. A Bíblia fala que Jesus, ele não foi preparar um tempo para nós, mas ele foi preparar um lugar. Ele falou assim, ó, eu tenho que ir, sabe por quê? Porque eu vou preparar-vos lugar. E a gente muitas vezes pega esse texto de Jesus falando para os discípulos e bota lá para frente, para escatologia. Não, irmão. Deus está preparando ambientes para nós, nossos dias, mudando ambiente, mudando situações, mudando circunstâncias, mudando história, mudando ciclos, mudando, sabe, muitas vezes geograficamente, e mudando mentalidade, mudando coração. Então o que você chama de tempo, Ele chama de lugar. E eu creio que Ele está nos introduzindo, irmão, em um novo lugar, para vivermos um novo tempo. Quem toma posse dessa palavra? Deus está nos introduzindo em um novo lugar, para vivermos um novo tempo. E isso é santidade, irmão. Isso é santidade. Agora cuidado, que muitas vezes lugares que vão surgir são transitórios. Não é porque não é de Deus. E sempre quando eu falo de transição, eu gosto muito de citar o povo de Israel saindo do Egito para a terra prometida, que talvez seja uma das passagens mais escatológicas que nós temos, que mostra o lugar que você sai e o lugar que você precisa chegar. Mas ele mostra também que nesse sair e chegar existe todo um processo que precisamos passar, o que nós estamos vivendo hoje aqui. E aquele povo, irmão, é interessante as coisas ali que nós poderíamos observar. Mas eles tinham uma função de manhã. Toda manhã eles amanheciam o dia, e eles saíam da sua tenda, e a direção era, ó, todo dia de manhã vai ter pão. E todo dia de manhã vocês precisam observar se a nuvem subiu, porque se a nuvem se levantasse, eles tinham que se movimentar, porque santidade é movimento. E a nuvem subiu, se movimenta. Aí Deus estava falando comigo muito forte isso aqui, irmão. Nós estamos falando de movimento, desenvolvimento. Eu te pergunto, nessa trajetória de chegar na nossa Jerusalém celestial, de irmos para o céu, quando nós nos levantamos, nós estamos olhando para quê? Primeiramente, ou para a nuvem? Sabe o que Deus falou comigo? O pão, presta atenção nisso aqui. Ei! Presta atenção. O pão segue a nuvem não segue o pão. Sabe, então eu anotei aqui, ó. Você está se movendo por propósito ou por necessidade? Pelo que você se move? É pelo pão ou pela a nuvem do Senhor? Fala assim, olha, mexeu para cá. Qual é a direção hoje? Pastor, qual é a direção da igreja hoje?
Achei tremendo o Kevin começando o culto aqui e fazendo você declarar pela força, muitas vezes do ódio: eu pertenço à comunidade do amor. Porque é muito forte essa frase, irmão. Pertencer é se envolver. Nós temos 3 dias de aniversário. Você falar: eu vou ter o prazer de os 3 dias. Quem vê os 3 dias, levanta a mão. Dê um aplauso bem forte a esse irmão que vieram os 3 dias, irmão. Amém? Aleluia! Tá bom. Você tá bom. Isso é estar envolvido, irmão. Isso é pertencer ao lugar. Isso é fazer parte, sabe? E assim, quando nós falamos desse momento que estamos vivendo de santidade, Deus vai exigir, não é do coletivo não, porque santidade é particular, pessoal, intransferível, irmão. Lamentavelmente eu posso orar por você por muitas coisas, mas santificação é pessoal. Você tem que decidir: eu quero mudar de lugar, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero buscar mais de Deus, eu quero me desenvolver do que eu estou envolvido, porque tudo que eu estou envolvido tem me impedido de me envolver com Deus. Então eu preciso me desenvolver. Agora, tem lugares que não são definitivos, mas uma coisa é certa: eles servem para nos encorajar a sair, irmão. Porque como é difícil sair, sim ou não? Quem recebe assim de boa notícia: ó, você precisa mudar, viu? Precisando da casa aí, você sai fora, irmão. Você já pensa logo: meu Deus, a bagunça, vai ter que mudar móvel, vai ter que ter, meu Jesus amado, e ninguém me ajuda, tem que desmontar tudo, monta tudo, né? Porque mudança dá trabalho. Mudança dá trabalho. Sabe, então muitas vezes alguns movimentos de Deus nas nossas vidas é só para nos treinar. Falar assim: ó, presta atenção. Você sabia que o povo de Israel, irmão, era no deserto. A paisagem do deserto ela é meio apática assim, né? Meio aquela mesmice. Era aquele calorzão de dia, aquele frio à noite. O ambiente é meio esquisito. Aí eles tinham todas aquelas tendas, porque eles tinham que armar o tabernáculo, eles tinham que armar tudo, armar tudo. Aí no outro dia andou falando: desmonta tudo e embora. Aí você pensa: poxa Deus, mas não tem um prazo. Deus não está testando prazo, irmão. Deus está testando o coração. Porque santidade tem a ver com sensibilidade, que você está disposto a servir, obedecer e seguir a Deus. Isso é santidade, irmão. Isso é santidade. Então tem lugares que vamos entrar e que também não vamos poder levar algumas coisas. Você vê que na vida de Abraão, estava percebendo a vida de Abraão, irmão. Abraão, ele tem uma promessa. Deus olhou para ele e falou assim: olha, eu vou te multiplicar. Você vai ser um pai de muitas nações. Você vai ser um pai de muita gente. Só que Abraão tinha um pequeno problema. Primeiro, a sua idade. E segundo, a sua esposa era estéril. E Abraão, a promessa assim, deve ser, né? E ele começa a citar pessoas. O seu servo Eliezer, talvez, né, pegar, né, a serva ali de Agar e Ismael. Mas Deus falou assim: não, as entranhas mesmo. Porque santidade não é fora, irmão, é dentro. As coisas acontecem dentro da gente, né? Só que é interessante na vida de Abraão. Ele começa. A Bíblia fala que ele começa a perder, irmão. O primeiro desafio que Deus dá para ele é: sai da tua terra, sai da tua parentela. Irmãos, duas coisas fortes: sair da terra e sair da parentela. Como se ele falasse assim: ó, tudo isso que você está envolvido todos esses anos, eu preciso te desenvolver disso, para você se envolver com algo comigo. E a promessa era de multiplicação, mas cada dia que passava ele perdia. E ele perde. O servo, é o servo? Não. E Deus tira. Aí vem Ismael, Deus tira. A gente vê, eu até anotei aqui: quanto mais o pai de multidão se aproxima da promessa, mais solitário ele está, irmão. Aí vem Ló. Se você for ver a história de Ló, irmão, não sei se você já leu isso, mas Ló era parente muito próximo de
de Abraão era filho do seu irmão, e o filho do seu irmão é o seguinte, quando o irmão mais velho assumia aquilo ali, então Ló não era um sobrinho, era como se fosse um filho, e Deus falou assim, tira, e vai tirando tudo do caminho, irmão, vai desapegando de tudo. Eu até botei uma frase aqui, anota aí para você. Abraão não conquistou conquistando, ele conquistou se desprendendo, abrindo mão, irmão, das coisas. Santidade é abrir mão. Cara, não sei se você está entendendo isso nessa noite, irmão. Você que está nos visitando, Deus te trouxe só para você ouvir isso. Você não está conquistando muitas coisas na sua vida porque você não tem coragem, ousadia de abrir mão. O orgulho não deixa você, a tua soberba não deixa você fazer isso. Mas você está vendo que o próprio Deus vai arrancando tudo que possa envolver Abraão de forma errada e errônea, de forma que ele não se envolva com o seu propósito, com a sua promessa. E Deus tinha uma promessa. Hoje nós estamos aqui frutos da promessa de Deus a Abraão, que se cumpriu e se cumprirá, irmão, em nós. Sabe, até que chega Isaac. Aí parece que acabou, chegou, graças a Deus, Isaac, um milagre, irmão. A mulher velha, o homem velho, e nasce o menino, Isaac. Aí quando nasce Isaac, estão celebrando, festa, chegou Isaac. Aí Deus fala assim, tá, chegou Isaac, me dá Isaac. Porque ele precisava desenvolver. E desenvolver é você não se envolver ou deixar de se envolver com aquilo que está te envolvendo. E você está tão envolvido com aquilo que Deus precisa saber se tem alguma coisa que te envolve mais do que Ele na sua vida. Porque santidade é arrancar tudo aquilo que te envolve mais do que o Senhor. Isso é santidade. Está dando uma microfoniazinha aqui? Quem está mexendo aí? Não se concentra não, estou envolvido aqui, irmão. Bem. E Deus pede para ele, Isaac. E a Bíblia diz que naquele lugar, ele sobe aquele monte, ele e o menino, e vai só tirando todo mundo. E vai só ele e o menino subindo. E quando chega ali, irmão, a palavra de Deus fala que ele levanta o cutelo. Eu vou te falar uma coisa. Você sabe por que Deus não pediu e não levou Isaac? Exteriormente ou literalmente? Porque no coração Abraão já tinha entregado Isaac. Tem muitas coisas que Deus nos pede, que quando nós entendemos no coração e damos de coração, Deus entende, irmão. Ele não vai precisar arrancar de você, mas Ele sabe que aquilo não te domina, aquilo não é maior do que Ele na sua vida, aquilo não te envolve de forma que vai te impedir de servi-lo em santidade. Não é maior. O dinheiro não é maior, não. Os seus projetos não são maiores. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Tudo aquilo que te impede de servir a Deus com liberalidade não é de Deus, irmão, para a sua vida. E eu quero ser assim um cara bem literal para você aqui, para você entender o que eu estou te falando, sabe? Que não tem um projeto de Deus que vai ser de Deus, que vai te afastar de cara. Essa para o inferno, mas eu estou ali. Não, irmão. As coisas vão convergindo para você ter paz e para você se santificar mais, porque sem santificação ninguém verá Deus, irmão. A verdade é essa. Ninguém verá Deus. E desenvolvimento é você estar envolvido com tantas coisas, mas nada do que você está envolvido te impede de se envolver com Deus. Nada. Então precisamos desenvolver a fé. Sabe, amados? Jesus, ele, falando de lugar, né? Eu anotei aqui também, falando sobre Pedro. Naquela pesca que Jesus usa o barco de Pedro. E ele fala para Pedro, Pedro, joga a rede aí. Irmão, a mesma forma que fez com Moisés. Pedro era um especialista. Aquele lago, irmão, era o lago que Pedro pescava, irmão. Pedro conhecia cada metro quadrado daquele lago. Ele não era alguém que caiu de paraquedas, ele conhecia aquilo, ele tinha especialidade daquilo ali. Aí de repente Jesus fala num horário atípico, diferente, num lugar, meu irmão, aquele tanto de gente, um barulho, o peixe não vai estar ali, irmão. Tem algum pescador profissional aí, além de mim aqui, tem alguém? Já pescou? Aí só eu e o pai do Alain, é nós dois mesmo, irmão, entendeu? Sabe que se fizer barulho não pega, eu não é, Samuel? Não pega, irmão. Vai estar ali, estava tendo um culto, irmão. Jesus fez uma bagunça lá, irmão, na beira, e tinha aceitando Jesus, e tinha um louvor na bateria, tinha tudo lá, entendeu? E de repente ele falou assim, joga a rede aí.
palavra, irmão. A tua vida espiritual. Não, pastor, porque eu estou cansado. Olha a sua cara de cansado, olha. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você está com a cara de cansado. A sua vida não vai ser mais a mesma, irmão, se você tiver uma palavra, cara. Irmãos, entende assim, sabe? Deus me trouxe isso muito claro. Santidade, a gente constrói uma coisa muito diferente, mas de repente é o mesmo lugar. Só que Deus vem. É você mesmo. De repente até os teus pecados mesmo. É as tuas fraquezas mesmo, irmão. É a tua rotina mesmo, só que a tua rotina agora tem Deus. Você escuta uma voz que te desafia a fazer talvez a mesma coisa que você faz todo dia, mas Deus está falando assim agora, eu estou te mandando, faz. Lança essa rede aí. Porque talvez tem coisas que você entrou por essas portas e você tinha desistido. Falou assim, não pastor, já tentei várias vezes, eu quero te falar, irmão. Eu quero ser profeta na tua vida nessa noite. Existe uma palavra de Deus nesse ambiente, irmão. Que qualquer lugar, por mais desafiador que seja, se tiver uma palavra, ele não é mais o mesmo lugar, irmão. Pedro viveu essa experiência que foi um impacto para ele, irmão. É como se ele olhasse para ele e falasse, sou o mesmo Pedro. Eu sou o mesmo pescador, mas é interessante, a mesma ação que eu faço todos os dias, que eu tenho o hábito de fazer, debaixo de uma direção de Deus, os resultados são outros. As respostas são outras. Querido, santidade é isso, irmão. Não é você fingir ser o que você não é, não. Ao contrário, é você viver a tua verdade em Deus. É você se despojar de toda a farsa, de toda a representação, de toda a hipocrisia. E chegar verdadeiramente em Deus e falar assim, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua palavra. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua direção, Deus. Irmãos, isso é santidade. Porque talvez a gente pode criar um bloqueio ao invés de uma porta que se abre. E falar, pastor, esse tema não é para mim porque eu não consigo me aproximar desse nível de santidade. Cara, estou destruindo qualquer tipo de nível de necessidade que você tenha construído. E dizer que Deus está de braços abertos e fala assim, vem, sede santo porque eu sou santo. Pode vir, sede santo. O teu pecado não vai me deixar de ser santo. O teu pecado não vai me atingir. Mas a minha santidade vai te santificar. Vem. Essa é a hora da adoração. Vem. Vem. Deus está nos chamando, irmãos. Deus está nos convocando para um nível de santidade. Eu quero te desafiar a isso. E não quero te falar sobre uma santidade religiosa, mas eu quero te falar de uma santidade de relacionamento. Que nem importa que nível de experiência você tem com Deus, mas eu quero te falar uma coisa. O Deus que nós servimos, o Deus que tem nos direcionado a esse tema, esse ano, é um Deus que tem mostrado que a sua vida pode ser diferente. A sua vida pode ser diferente. Você não precisa ser transformado para chegar. Não, ao contrário. Você se aproxima para ser transformado, irmão. Em nome de Jesus. Então santidade, que eles é ter coragem de deixar coisas que você está envolvido. Eu quero finalizar aqui nessa noite. Contando uma história que a Cida começou a contar ontem aqui, que é justamente a história das mais conhecidas, irmão, filho pródigo. Todo mundo aqui, eu acho que quase todo mundo aqui, até quem está nos visitando sabe a história do filho pródigo. Aquele filho que um dia acordou e falou assim, pai, quero minha herança. O pai tinha morrido? Não, mas ele quis a herança dele. Eu quero ter minha experiência. Quem tem filho adolescente sabe muito bem o que é isso. Eu quero ter minha experiência, que você é burro, eu sou mais esperto que você, eu estou aqui, a minha sabedoria e tal. Aquelas coisas de adolescente, de pessoas jovens que pensam que sabem tudo e tal, e que quer, e os pais muitas vezes têm que deixar mesmo. Vai. Tem sua experiência aí, você vê. Que nós trabalhamos não é com espancamento, é no aconselhamento, igual a igreja. Eu queria muitas vezes que fosse um espancamento, que a gente teria até um resultado diferente, mas não é, irmão. É aconselhamento. Nós aconselhamos de acordo com a palavra. Falamos, meu filho, não faz não. Tem uma época de bater, tem uma época de bater.
Tem uma idade que dá para você dar pancada, bater no seu filho e tal. A Bíblia orienta isso, a vara e tal. Mas tem uma época que você vai só no conselho mesmo, não tem jeito. Entendeu? Então aquele pai orientou, tudo foi forma e não teve jeito. O filho quis a herança e quis ter a experiência dele. Que coisa boa, irmão. O filho teve a experiência dele. Só que o filho teve uma experiência que... Aí eu te falo, presta atenção, pega no teu espírito que eu vou te falar nessa noite, para você não se escandalizar. Mas ele precisava passar por aquilo, irmão. Como nós precisamos passar por muitas coisas. É qualquer pastor que tem coragem de falar isso? Não, não é qualquer pastor não, mas eu quero te falar nessa noite. Nós precisamos ter algumas experiências para amadurecermos, para nos desenvolvermos. Aquele menino foi, e a Bíblia fala que ele foi numa terra longínqua, longe, ele estava longe da casa do pai, não era pertinho não, irmão. Ele não quis ter uma experiência não, ele quis ir longe, pegou o avião, foi para longe, distante, e de repente foi gastando, ele foi desenvolvendo, ele foi se desenvolvendo, e desenvolvendo, quando ele viu, não estava envolvido com mais nada. Não tinha mais nada entre ele e o pai. Aí ele sentiu saudade de quem? Do pai. Ô cara, na casa do meu pai tem pão à vontade. Na casa do meu pai eu nunca passei essas necessidades. Na casa do meu pai tinha um ambiente diferente. Então ele precisou passar por aquela experiência para se desenvolver, irmão. Presta atenção no que eu estou te falando nessa noite, cara. Aí quando ele volta, ele não quer mais nada, irmão. Ele não tem, sabe por quê? Porque não tem mais nada entre ele e o pai. Ao contrário de soberba, de orgulho, de altivez, de autoconfiança, ele chega na humildade, irmão. Fala assim, ó, eu não quero nada não, eu quero ser um servo mesmo aí. Nem filho eu quero ser. Só que interessante, presta atenção nisso aqui. Toda a gastação. Como é que é, Alice? Fala aí. Hã? Sabe nada, Alice também. Toda a gastança, irmão, dele ali não deixou o pai mais pobre. A impressão que o filho tinha, qual era o sentimento do filho? Meu Deus, quebrei meu pai, Vou chegar lá, o pai, mano, o pai não tá... Vou te falar uma coisa, o pai nem pensa em dinheiro, irmão. Eu tenho que te falar isso nessa noite, presta atenção, cara. O pai nem pensa em dinheiro, cara. Pastor, você não está entendendo, a minha vida é toda torta, eu já pequei demais, irmão. Ixi, o pai é rico na graça, é rico no amor, é rico na misericórdia, é abundante a casa do pai, mano. Sabe, na casa do pai tem abundância, pode ficar tranquilo, irmão. O diabo muitas vezes fala assim, olha, o pai não vai te aceitar, porque ele vai se sentir lesado. Não, a maior felicidade do pai é quando o filho volta, irmão. E principalmente quando o filho volta desenvolvido, livre, liberto. Fala, eu preciso do pai. O pai é mais importante do que a riqueza. O pai é mais importante do que a herança. O pai é mais importante do que tudo. E santidade é desenvolvimento, irmão. Você precisa ter uma experiência com o pai nesses dias. Não é com a igreja, não é com os irmãos, é com o pai. Porque tudo vai mudar quando você tiver essa experiência. Sabe, queridos, e o pai, e o texto diz que quando ele chegou ali, irmão, ele teve vestes novas, sandália nos pés, anel. Sabe, nem ele entendeu o que aconteceu, porque a santidade nos coloca nesse ambiente que nós vamos muitas vezes com medo de Deus. Eu vou me santificar aqui e eu quero quebrar isso em nome de Jesus. Eu vou me santificar porque Deus é santo demais, eu sou tão pecador. Irmão, é Ele que nos santifica, cara. É a presença dele que nos santifica. Então desenvolvimento é isso, cara. É você ser livre para se aproximar de Deus com tranquilidade, com paz, sabe, sabendo que a graça dele é maior do que o teu pecado, saber que o amor de Deus é maior do que as tuas fraquezas, saber que não tem nada que pode te roubar disso que já foi feito, irmão. Nós falamos aqui, nós estamos vivendo a plenitude do amor de Deus, que é o tempo onde Jesus já morreu e já ressuscitou, e todo escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz, e o inferno tem que ver isso, os inimigos têm que ver isso, você tem que ver isso.
Quando você se sentir culpado, fala, não foi cravado na cruz, então eu sou perdoado. Foi cravado na cruz, então eu sou adotado. Foi cravado na cruz, então eu sou aceito. Irmão, isso é santidade. Quando nada mais nos envolve e nos impede de ter essa experiência e esse contato com Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero que essa igreja, e você que está nos visitando nessa noite, tenha essa experiência com Deus. Porque uma coisa é certa, irmão, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma depois que você tiver um contato direto com Deus, que você sentir Deus na sua vida, no seu coração, tocando em você, coisa que você nunca teve, porque os seus pecados não permitiu. Então eu estou te desafiando esse dia, vem com pecado e tudo, e deixa Deus te santificar. Não se santifica para vir, mas se desenvolva nessa noite. Se desenvolva e venha, e sinta o abraço do Pai. O texto diz que o Pai correu e abraçou ele, irmão, aceitando ele, falou assim, não, vem meu filho. Tá com saudade de você, cara. O que você tava, menino? Menino. Tá sendo menino mesmo. E aceita, sabe, irmão, ele. Então hoje é um dia especial para nós. Nós estamos aqui encerrando essa festa. Eu falei com você no primeiro dia, Deus colocou isso no meu coração. Essa festa ia ser diferente. E essa festa ela vai ser encerrada nessa noite aqui. Com conserto, irmão. É uma noite de consertar. É uma noite de consertar. E preste atenção no que eu estou te falando. Santidade ao Senhor é conserto. Santidade ao Senhor é mudar de ambiente. Santidade ao Senhor é se desenvolver, irmão. E ser revestido de Deus. Eu queria que vocês se colocassem de pé.